Boa noite a todos. Vamos pacificando a mente, fechando os olhos por um breve momento, para que a gente consiga internalizar as nossas emoções e o nosso campo visual fique restrito aos nossos sentidos. Vamos fazer uma série de respirações para ir baixando a energia do nosso dia. Enquanto a gente vai inspirando o ar e soltando pela boca, a gente vai nos liberando do carrego do dia a dia. Daquela fila de super, daquela farmácia cheia, daquele trabalho onde nem sempre o ambiente é favorável, daquela discussão hostil em que eu tive, mesmo sem perceber, muitas vezes não com o outro, mas comigo mesmo, contrariando a minha natureza. E a gente vai inspirando e expirando. E soltando tudo. Nos renovando, na verdade, para estarmos agora de corpo e mente presente no nosso estudo. Agradeço aos nossos mantenedores, a nossa cúpula espiritual, que sempre vence e consegue nos orientar para que vençamos as nossas adversidades e consigamos nos reunir neste momento da quarta-feira, às 20 horas, que é tão precioso para todos nós. Porque é neste momento em que a gente compartilha e partilha o saber de outros irmãos que vieram antes e foram ali, descortinando muitos saberes, para que a gente possa florescer de uma forma mais amena, mais saudável e que nos traga também um caminho mais livre de tantos dogmas em que nós vamos nos cerceando, muitas crenças limitantes em que nós mesmos vamos nos aprisionando. Agradeço a todos eles, agradeço aos nossos anjos da guarda, aos nossos protetores, aos nossos guardiões, a quem guarnece a nossa mente, o nosso corpo, a nossa casa, a nossa família. Que essa noite de estudo seja, para nós, como um bálsamo, um remédio, que é capaz de curar a nossa doença. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos passando aqui ao nosso estudo. Hoje, antes de nós adentrarmos lá nas questões que estamos estudando sobre o ensaio teórico das sensações dos espíritos, eu trouxe um texto aqui do livro Sentinelas de Luz, autores diversos, na psicografia do Chico Xavier, cujo texto, esse aqui, é do Emmanuel, para compartilhar com vocês, tá? Esse texto vem conforme a primeira edição desse livro, portanto, não sofreu até aqui, né? Nessa primeira edição, não havia sofrido ainda nenhuma alteração ou adulteração, tá? Então, Emmanuel diz assim para nós: não ouvides que a morte do corpo denso reintegrar-te-á no patrimônio de emoções que amealhastes a benefício ou em desfavor de ti mesmo. Agora que te confias a multiplicidade de ideias e sonhos, anseios e impressões no campo da própria alma, a dividir-se através dos sentidos que te compõem o mundo sensorial, és qual fonte de vida a espraiar-se no solo da experiência. Entretanto, amanhã serás a síntese de ti próprio, na justa aferição dos valores que a providência te conferiu. Se alguém puder dar uma olhadinha no microfone, por favor, que está aberto, está dando retorno aqui para mim, tá?
Aí Emmanuel segue dizendo: se o bem te preside a jornada, de certo, sob o amparo da lei, receberás do Senhor novos mandatos de serviço em consonância com os teus ideais, porque no culto do dever retamente cumprido, todas as criaturas ascendem verticalmente a novos quadros evolutivos. Mas, se encarceras o espírito nos enganos da sombra, não esperes que a ausência da teia física se te faça mais tarde equilíbrio e libertação, de vez que a lei, ciosa de seus princípios, guardar-te-á nos resultados de tuas próprias ações. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Que, apesar de desencarnados, as sensações que nós vamos ter no outro lado dessa vida, né? Desta existência, quando a gente diz no outro lado, quando a gente desencarna no mundo espiritual, as sensações vão corresponder às nossas escolhas, às nossas experiências, à forma de vida que nós mantemos aqui. Se o bem nos preside a jornada, se o bem nos orienta, se a nossa postura ética, a nossa postura moral, a nossa postura cristã é o que nos dá a diretriz na nossa caminhada, que é o que nos norteia a nossa encarnação, não tenhamos dúvida que estamos sob o amparo da lei e receberemos do Senhor novos mandatos de serviço em correspondência, né, consoantes, em sintonia com aquilo que nós praticávamos aqui. Venha ao encontro dos nossos ideais. Por quê? Porque no culto do dever retamente cumprido, todas as criaturas ascendem verticalmente a novos quadros evolutivos. Mas essa evolução, já comentamos aqui, né? Essa evolução vertical, ela é muito difícil na nossa imperfeição. O único que cumpriu a sua escala evolutiva verticalmente, sem nenhum porém, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu e ascendeu, né? Aos espíritos puros, passou por todas as escalas, hoje é um espírito puro, conversa diretamente com o Pai, quando ele diz eu sou, é porque ele tem, o eu sou significa o Deus, né, que habita em nós. E ele tinha essa intimidade com Deus. Nós precisamos do intercâmbio, dos intermediários, para essa, no sentido aqui dessa proximidade, né? Ele conversava diretamente com Deus. Nós precisamos passar pelos espíritos amigos, espíritos simpáticos, precisamos rogar por esse amparo aos nossos anjos da guarda, que todos nós temos um anjo da guarda desde a nossa criação, e esse anjo da guarda é um espírito superior, que não é a mesma coisa que um espírito puro, né? Então, nesta ascendência vertical, somente Jesus o fez. Por isso que quando se faz referência ao mestre, né, a gente não diz que ele, quando esteve aqui, ele reencarnou. Não. Jesus, quando aqui esteve, encarnou. Ele é o organizador do planeta, ele é o governador do planeta, e quando ele vem até aqui, ele vem em missão. Reencarnado, mas em missão. Encarnado, na verdade, porque era a primeira vez que ele encarnado estava na Terra. Ele veio 2 vezes em espírito, primeiro para a organização e depois quando ele vem trazer, né, as diretrizes, a anunciar a sua vinda, como acabou acontecendo, né, na sua encarnação na Terra. Então, é isso que nós levamos, essas sensações nós levamos conosco. Então, como ele diz, se o bem te preside a jornada de certo, sob o amparo da lei, receberemos do Senhor novos mandatos, novas tarefas de serviço, sempre alinhado com aquilo que nós
fizemos no nosso processo reencarnatório. Isso não significa que nós não vamos encontrar dificuldades. E aí nós trazemos aqui o exemplo de Chico Xavier, né? Um espírito que sempre trabalhou de forma alinhada com os princípios divinos. A partir do momento que passou a, a ter em seus processos reencarnatórios mais lucidez, mais moral, né? Todos os seus processos reencarnatórios, ele cumpriu com aquilo que era esperado, certo? Mas isso não isentou de problemas, de dificuldades em nenhuma das suas reencarnações. Ele sempre as enfrentou, inclusive na última, né? Dificuldades econômicas, dificuldade de saúde, dificuldades de aceitação da sua mediunidade, tudo isso, ele enfrentou todos os problemas de rejeição, não só daqueles que não eram espíritas, mas também no meio espírita ele encontrou muita dificuldade. E encontra até hoje, né? Há aqueles que julgam, criticam Chico Xavier, mas não conseguem fazer nada sem citar o seu nome e a sua obra, né? É meio que contraditório isso. Então, Emmanuel segue dizendo ali que se encarceras o espírito nos enganos da sombra, a gente não tem como esperar outra coisa senão o resultado disso. Sensações e o resultado dessas trevas em que nós estávamos aqui vivenciando, né? Estas sensações seguirão conosco no mundo espiritual, provavelmente lá no meio de um umbral muito denso. Então, são sensações que nós vamos ter. Estão entendendo aqui? Tá ficando claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Então, ali, ó, Emmanuel vai terminar dizendo assim: é por isso que as sensações além-túmulo representam um retrato positivo das imagens que criamos no laboratório da existência física. Que laboratório é esse? É nosso processo reencarnatório. Enquanto nós estamos aqui, estagiando, né? Cada processo reencarnatório nosso é um estágio que irá nos conduzir à nossa evolução. Tudo aquilo, todas as sensações vão conosco, tá? Determinando, segundo a lição do mestre, que o fruto de nossos desejos esteja à nossa espera, onde guardarmos o coração. Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro, certo? E aí Emmanuel diz: não te esqueças de que a alegria do céu e os tormentos do inferno começam invariavelmente em nós próprios, plasmando em derredor de nós mesmos o flagelo das paixões destruidoras que houvermos abraçado no convívio deliberado da sombra ou no brilho do bem, a que tivermos empenhado as nossas melhores forças no sacrifício incessante pela vitória da luz. Então, se eu estou tentando imaginar como que eu vou me sentir desencarnado, que sensações eu terei, basta que eu dê uma olhadinha para o que eu estou fazendo, para o que eu já fiz e para o que eu pretendo fazer. Então, se lá atrás eu não tinha conhecimento da vida futura, hoje eu já tenho. Então, hoje eu posso começar a melhorar. O que ficou lá atrás já ficou, eu não posso mudar. Mas a partir de hoje eu já posso tomar atitudes e realizar escolhas que vão tornar mais suaves essas minhas sensações do outro lado da vida. Aí o que eu fiz lá atrás, como é que fica? Vai entrar na minha, no meu currículo? Vai, né? Nós sabemos que vai. Só que sempre a gente gosta de lembrar, há atenuantes e há agravantes. Os agravantes são aquilo que a gente deixa de fazer na tentativa de melhorar, mesmo sabendo que estamos errados. Então, quanto mais nós erramos conscientemente, mais cobrados nós seremos, mais culpados, né? Nós vamos nos sentir. Tá? E os atenuantes é aquilo que nós, a partir do momento que tomamos conhecimento de que estamos agindo errado e que podemos nos melhorar, porque
Deus é justo e misericordioso, e através de cada processo reencarnatório nós teremos oportunidade de agirmos de forma correta, então eu começo a me melhorar, começo já desde agora a buscar mudar aquilo que me prejudica em mim mesmo, então aí começa a agir os atenuantes em nosso favor. Tá bom? Ficou claro aqui? Então, se ninguém tem nada a declarar, vamos voltar a Kardec, tá? E aí, nesta questão 257, em que ele trata dessas sensações, ensaio teórico das sensações dos espíritos, ali no subitem 10, ele diz assim: ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo e sabe-lhe que pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roer. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe corroíam o perispírito, e ainda menos o espírito, roíam-lhe apenas o corpo. Tá? Isso aqui que nós estávamos comentando na aula passada, quando a plataforma ou a internet nos derrubou aqui. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Quantas vezes nós já escutamos essas histórias, né, de espíritos, ou já lemos nos livros espíritas ou espiritualista, dos espíritos que chegam do outro lado da vida e percebem que não morreram, né? Principalmente os suicidas, né? Eles entram em desespero, porque eles achavam que estavam se matando, estavam tirando a sua vida, porque tudo acabaria ali, tudo estava resolvido. Qual o desespero deles quando eles chegam lá e essa é a famosa frase, né? Não, eu não estou morto, não resolvi nada. E aí, claro que a cada um, conforme as suas obras, e cada um terá esse tempo de descoberta dessa situação de uma forma diferente, né? Alguns começam a perceber que aquilo que eles achavam que estava resolvido, que eles tinham deixado de dar problema para o pai, para a mãe, para a esposa, para filho, para fulano, para o sócio, para o amigo, para esse, para aquilo, eles têm aquela visão quando é permitido, né? Que eles deixaram ainda um problema maior. Porque muitas vezes os familiares ficam revoltados daquilo ter acontecido e não terem nenhuma explicação para aquilo. E começam a se revoltar até com Deus. Por quê, né? Por que a pessoa fez isso? Por que fulano fez isso? Por que fulano se tirou a vida? Por que era tão jovem? Por que não tinha razão, não deixou nenhuma carta, não deixou nada, não disse nada para o melhor amigo, não disse nada para a namorada, para o namorado, para o cônjuge, não falou nada. E às vezes as pessoas ficam séculos sem saber por que aquilo aconteceu. Vão descobrir aí, às vezes, né? Tempos depois, lá no mundo espiritual, vai se encontrar uma explicação para essa atitude. Então, aquilo que eles acham que estava resolvido acaba se tornando ainda pior. E eles têm essas sensações, né? Dali de sentirem, como aqui, né? Essa é a mais simples de ser relatada por esses espíritos. Sentem que os vermes o estão corroendo e isso não acontece, nem no perispírito, muito menos no espírito, mas a sensação daquilo que está acontecendo no corpo chega até o perispírito.
Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Não, só contribuir que dentro da linguagem da Umbanda também, né, dentro do conhecimento, dos fundamentos da Umbanda também existe esse relato. Inclusive o Guardião da Meia-Noite, ele fala exatamente sobre isso, que no desencarne ele viu tudo que ele fez, né, ele teve ainda, inclusive, ele teve percepção das existências anteriores e que no túmulo mesmo ele se sentia vivo e sentia dor pelos vermes comendo, exatamente a frase que a Carla está compartilhando conosco. Exatamente. E é interessante que, obviamente, isso não está acontecendo no perispírito, né? Isso está acontecendo no corpo. Mas o simples fato da pessoa ainda estar ali, como ele diz lá em cima, né? Como ele diz ali, ó, o espírito crê não estar morto, por isso sente vivo, né? Por quê? Porque ele está muito preso às sensações do corpo ainda. Quanto mais tempo ele se demora, essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Quanto mais preso ele tiver ali, aquele corpo físico, mais ele terá a sensação de sentir essas situações, né? No perispírito, mas que está acontecendo lá no corpo físico, né? Que ficou lá, que está se deteriorando. Então, ele sente isso, como já comentamos aqui. Às vezes, em um acidente, a pessoa desencarna subitamente e segue sentindo aquelas dores ali do impacto daquele acidente. Se foi num incêndio, se foi num afogamento, chega, parece que está sempre com o corpo cheio d'água, tem aquela sensação que não consegue respirar, que está morrendo afogado, mas na verdade ele já morreu, né? Só que ele segue com aquela sensação porque ele ainda está preso naquele momento. Como também acontece muito lá no livro Os Mensageiros, tem essa passagem, lá na casa de passagem, como quando André Luiz vem, eles vêm vindo, né, para o orbe terrestre, eles param naquela casa e há uma ala naquela casa onde tem milhares de espíritos dormindo. Eles estão dormindo. Normalmente são aquelas pessoas que desencarnam, que morrem, sem nenhum conhecimento da eternidade da vida. Então, eles acham que morreu, acabou. Então, eles têm a sensação de estarem dormindo, porque eles acham que eles realmente não continuam vivos. Então, esses espíritos permanecem dormindo, às vezes por décadas. Alguns gemem, mas não conseguem acordar. Então, ali naquele ambiente, existem pessoas que se dedicam, espíritos, na verdade, que se dedicam apenas para a oração. Há um silêncio sempre ali, porque de vez em quando tem essa lamúria, né, desses espíritos, que eles gemem, mas eles não acordam. É como uma pessoa que tivesse, vamos imaginar uma pessoa em coma, que conseguisse produzir algum gemido, ou uma pessoa que está num grau de medicação dopada para não sentir dor, mas ela geme, ela está dormindo, estão entendendo o que eu quero dizer aqui? E esses espíritos se encontram mais ou menos assim, tá? Nessa madorma, nesse estado. Então, ali tem irmãos que vão orando, alguns conseguem despertar, mas no próprio relato do livro, vamos supor que eu não lembro o número, mas digamos que para 10, 20 que tem ali, um consegue despertar e pergunta, né, onde está, pede ajuda, ele é acolhido, até que ele tenha condições de, nesse despertar, receber alguma orientação. Então, essas sensações daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita, segue conosco muitas vezes, ou sempre, né, no mundo espiritual. Entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Jaque, Vilmar, Gabriela? Tranquilo, Carla, Então tranquilo. tá bom. Então vamos lá. Como, porém, não era completa
a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não for em vida ruído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que deduções só podem tirar dos fatos. Que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados, tá? Então, aqui Kardec deixa claro, essa sensação que este espírito que estava se sentindo roer pelos vermes era uma sensação que estava ocorrendo devido ao momento da morte, não era uma reminiscência, não era uma lembrança, uma sensação de algo que ele fez em vida e que ele foi roído pelos vermes, não, né? Era um fato totalmente relacionado com o momento da morte do corpo físico, tá? Mas que ele estava ainda muito ligado perispiritualmente, né? Com as suas sensações ao que estava acontecendo ali com o seu corpo físico, tá? Entenderam? A diferença aqui das Sim. reminiscências, das sensações Uhum. relacionadas às nossas escolhas, com a sensação daquilo que aconteceu no momento da morte, tá? São situações diferentes. Por isso que Kardec diz aqui, repercussão talvez não seja o termo exato, tá? Alguém quer acrescentar alguma E no, coisa? eu quero perguntar. Pode E no perguntar. caso, a gente pode ter as duas. Pode ter as reminiscências Pode. e a sensação. Pode. Claro que as reminiscências vai acontecer mais adiante, provavelmente. Tá? A que vai acontecer primeiro, no caso do exemplo que tu está citando, é a do fato presente ali logo após o desencarne. Tá? Aquela sensação, por exemplo, de estar preso dentro de uma caixa, né, que é o caixão, ou o túmulo, Sim. tá? Isso é muito comum, isso é um relato muito comum. Depois que ele Deus livre. depois que ele é desperto, passa às vezes algum tempo, ele tem outras sensações, né? No caso de frio, de calor, de fome, de estar sentindo um cheiro horrível, né? Então, aqui nós estamos falando das sensações negativas, mas tem as sensações positivas também, né? Que muitas vezes tem espíritos que chegam que dizem assim, com aquela sensação de estarem num ambiente em que ele está dançando. Esses dias mesmo chegou uma comunicação para nós de um espírito, era um homem de séculos, já que pela própria definição, né, que ele Uhum. dava, né, da sua roupa, que ele falava no sapato, que ele precisava voltar, ele se intitulava assim, dono de um cassino, por exemplo, tá? E que ele foi traído ali pelos seus sócios, e ele dizia que quanto mais dinheiro ele tinha colocado ali, mais ele perdia, porque ele estava sendo Bah. roubado, mas aquele sapato que escolheram para ele, vejam bem, o sapato que ele foi enterrado, não combinava Aham. com o fraque que ele estava usando. Então vejam que dava aquela sensação, ainda que ele estava lá naquele ambiente, Vestido. né, naquele requinte, Uhum. mas ele estava tranquilo, ele não estava sentindo mal, nada, ele só queria que alguém trouxesse o sapato que combinasse com a roupa dele. Ele não se dava conta de Meu estar Deus. morto,
Ele só achava assim: "Ah, por que que eu estou com esse sapato?" Ele queria um sapato de verniz, com um bordado, com detalhes, sei lá, como usavam, né, que era branco e Aham. preto, ele ainda disse: "O meu sapato branco e preto", né. E ele estava bem tranquilo, feliz, ele estava bem ali. Então, vejam, sensações positivas, ele não estava se sentindo mal, ele não estava se sentindo faltando nenhum pedaço, nada disso. Mas ele não tinha lucidez ainda, não tinha noção exata de que ele estava desencarnado. Ele só queria, aí teve uma hora que nós, com o doutrinador ali, o dialogador, conversando com ele, falou alguma coisa para ele e ele aceitou, né, de pronto, ele disse assim: "Não, eu aceito, não tem problema nenhum, mas será que alguém pode trazer o meu sapato?" Né, ele só queria um sapato para combinar com a roupa dele. Ele estava barganhando, né? Ele estava querendo o sapato, não tem problema, eu fico aqui, faço isso, faço aquilo, mas eu quero meu sapato. Aí a dialogadora disse assim: "Olha, aquele sapato eu não tenho como trazer, mas a gente vai tentar providenciar outro, pode ser?" Ele: "Pode", prontamente, "pode, não tem problema nenhum", né. Ah, ele queria uma piteira, ele queria o cigarro dele. E a gente disse para ele: "Olha, a gente não tem aqui", ele disse: "Não, mas eu não sou ninguém sem tem a minha piteira, né, aquele aquele coisa de colocava antigamente no cigarro, que alongava o cigarro, né, aquelas coisas. Eu acho que é piteira o nome daquilo, não é? É, né. É Era piteira. É. chique, era uma coisa, assim, dourada que ele queria, uma coisa assim. E aí a Não, gente ele era metido. não, ele era, né, ó, finesse, né, flor da sociedade. E e aí a gente disse para ele: "Não, mas não tem problema, a gente vai providenciar, pedir para alguém levar para ti, mas o sapato tá aí o meu sapato". "Não, a gente leva a piteira, mas o sapato nós vamos negociar. O teu sapato a gente não tem aqui, mas a gente vai te levar outro, que combine com o teu fraque. Pode ser? Pode ser, então tá bom". Mas ele não estava se localizando muito, a sensação que ele tinha é que ele estava lá. Ele sentia a falta do cigarro, da piteira, né, e e do sapato, que não combinava com o terno dele. Então fica a dica aí, gente, deixe tudo preparadinho, porque não adianta chegar lá do outro lado Não, e olhar e eu dizer já tô assim: "Não pensando. combina com a minha roupa". Deixa Eu já tô pensando aqui o que que eu não gostaria já para deixar bem dito, né? Deixa, olha, deixa essa roupite aqui, que essa não tem aquele ditado que a gente tem uma roupa que a gente gosta tanto, que a gente diz assim: "Essa é de morrer", pois é, deixa lá. Já deixa o sapatinho junto. Perfume, se quer que seja maquiada, já vai dizendo, né, para não chegar frustrado do outro lado. O problema é que a gente não sabe, né, quando é que a nossa senha vai ser chamada, às vezes não dá tempo, às vezes vai com o que a gente está Não, mesmo. Uhum. tem um fato bem inusitado para me contar do velório da minha avó, né? Da minha avó, a única que eu conhecia, minha avó paterna. Ela colocou tanta pressão na gente que ela não ficava nunca sem esmalte na unha. Nunca. E ela sempre foi uma pessoa que viveu maquiada, viveu cheia de joias e sempre bem pintada, fez maquiagem definitiva, tinha tatuagens, assim. Então é bem assim, a fina flor, né? E aí ela ficou um tempo hospitalizada antes de falecer. E ela estava sem esmalte na unha, obviamente. E aí no caixão, ela já, o padre quase chegando para rezar, né? Ali encomendar o espírito. A minha prima me saca da bolsa um vidro de esmalte vermelho. E não é que pintou as unhas dela. E aí eu fiquei assim, parada olhando aquilo, né? E a minha prima olhou para mim e disse assim: eu cresci escutando que se eu não pintasse as unhas dela, ela viria para me puxar os pés. Então, antes disso acontecer, eu vou pintar. Fazer o quê, né? E pintou. E pintou a unha Seja da feita a morta. vossa vontade. Então, são coisas, né, são, situações que nós criamos, e essas sensações seguem com a gente, tá. Tinha uma conhecida nossa que ela estava com câncer e ela sabia que a situação era bem grave, e ela sempre gostou de usar batom e lápis, assim, aquele olho bem marcado, assim, sabe, delineador, essas coisas assim.
E ela disse: eu quero que vocês peguem o meu delineador, o meu lápis, o meu batom e coloquem no meu caixão. E aí uma das sobrinhas dela fez exatamente o que a tua prima fez. Foi lá, pegou, só que ela pegou discretamente, botou. E uma outra viu e disse assim: ai, isso que absurdo, que blasfêmia. E aí ela disse: não, deixa aqui. Ela pediu para fazer isso. Deixa aqui, não faz mal. Eu sei que isso não tem importância, que ela não vai lá do outro lado usar isso, mas deixa aqui. Ela Exatamente. pediu. Eu vou Exatamente. botar, a gente vai botar fora, então deixa aqui, que vá com ela, Sim, deixa, é uma sim. vontade dela. Se ela tivesse ali, eu tenho certeza que ela estava dando gargalhada, né? De ver a outra botar o Uhum. lápis e batom ali. Ia pensar assim: essa eu não vou poder puxar os pés, essa cumpriu o que eu pedi. Então, são coisas assim, que são apegos que nós temos, né? E que a gente leva exatamente isso aqui que ele está dizendo. São sensações. Nós estamos brincando aqui, falando, mas somos nós, gente. É o que nós somos, é o que nós vamos sentir do outro lado. Isso prova exatamente o que o Kardec está dizendo aqui para nós, né? Não somos nada mais, não seremos nada mais do que já somos aqui, né? Isso poderia, então, a gente concluir que são reminiscências que nós levamos para o além-túmulo. Sim, Pode ser dito dessa sim, forma? são reminiscências, tanto que ele diz ali, né? Uhum. Lá acima ele diz isso. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência. Aquele ali que estava relacionado com o exato momento do desencarne não era uma reminiscência, mas todas as sensações daquilo que ele fez ou deixou de fazer durante o seu processo reencarnatório, isso vai com ele, vai conosco, tá? São as nossas reminiscências. Exatamente como Emmanuel, no texto que nós lemos ali, Emmanuel nos fala. Ah, todo mundo entendeu aqui bem claro isso? Deu? Deu. Tá. Quem cala consente, hein? Tá tudo certo, então. Vamos ali. Vamos ler mais um pedacinho, né? Temos 5 minutos. Então, ele diz assim: durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Tá? Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito nem perispírito. O perispírito, desprendido do corpo, experimenta a sensação. Porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como o corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. Ou seja, é como se eu tivesse a tomada e a lâmpada e eu não tivesse o fio. Não ia resolver muita coisa, né? A energia não ia chegar nessa lâmpada e a lâmpada sem o fio que vem do poste também não ia poder acionar nada para repassar a essa lâmpada, né? Então, o perispírito é que faz essa intermediação das sensações, tá? Tanto das lembranças que estão no espírito, quanto aquilo que o corpo vivenciou, ele repassa para o espírito também, sempre via perispiritual. Obviamente, quanto mais inferiorizados, mais isso se faz presente. Quanto mais espiritualizados, quanto mais quintessência nós formos, mais puro nós formos, esse perispírito vai se confundindo com o espírito até que a gente não perceba mais, né? Vai se evoluindo de tal forma que vamos chegar à pureza total e absoluta como o próprio Cristo.
tá bom? Então, ali, ó, onde nós paramos, do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito. Comentei antes, né, de terminar a frase. Donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro, tá? Então, mãos a obras para a nossa evolução, né? Cabe muito mais a nós do que ao Pai. Entenderam até aqui? Então, vamos continuar na próxima aula, a 257, a partir ali, ó, daquele subitem 16 ali, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar, Só que comentar? esse assunto é muito interessante, né? É assunto. E é muito próximo do que a gente tem realidade o dia inteiro, assim. Quando a gente está vivendo no mundo material e também tendo essa experimentação de que existe uma vida além dessa vida material que a gente está aqui nesse momento, esse assunto é um dos mais próximos, assim, das sensações do além-túmulo, como é que a gente vai se dirigir no mundo espiritual, para onde a gente vai, quais são as sensações do nosso desencarne. É Exatamente. muito interessante esse assunto. E isso que tu dissesse é exatamente assim. Quando a gente estuda essa parte aqui, a gente se dá conta exatamente de quem nós somos. A gente percebe, cai por terra a ideia de que nós somos o corpo. Não, nós somos o espírito, né? Eu, Sim. espírito e o meu corpo. E não o meu corpo e o meu espírito. Não, é o contrário, né? Eu sou o Uhum. espírito e o meu corpo. E vai ficar por aqui. Aí a gente tem ideia do que é temporário e do que é Exatamente, imortal, né? exatamente, exatamente. Mais alguém? Deixa eu ler um trechinho aqui para vocês do Aulus. Deixa eu só ver qual é o livro desse trecho aqui. É nos domínios da mediunidade, em que ele vai tratar da clarividência e da clareaudiência, no capítulo 12. E o Aulus vai dizer assim, ó: ainda mesmo no campo de impressões comum, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. Todos os sentidos na esfera fisiológica pertencem à alma, que os fixa no corpo carnal de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos encarnados na Terra. Tá? E é exatamente isso que nós estamos falando, né? Quem sente, quem ouve, quem vê, essas sensações todas são do espírito, que transmite, né, via perispírito para o nosso corpo. Tá bom? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Mais alguma colaboração, contestação? Fiquem à vontade. Não? Não. Então tá. Então podemos encerrar por hoje, Jaque, e vamos parar aqui o compartilhamento. Se tu quiseres fazer a prece, pode começar. Quero. Agradecemos então ao estudo, aos irmãos que estiveram presentes, o nosso florescimento dessa noite.